Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar com mais ênfase, com mais detalhes, cladogramas. Eu gostaria de iniciar essa aula lembrando sobre os aspectos de Linneu, quando ele dividiu os seres vivos em táxons, e para isso ele observava as formas, a fisionomia daquele ser vivo. Só que isso não dava muito certo, porque na classificação dos seres vivos os cientistas cometiam erros. E daí a importância do que nós vamos estudar hoje. Daí a importância da filogenética, que visa os caracteres moleculares, o estudo do DNA, do RNA, das proteínas, para que não haja dúvida, para minimizar esses erros. A filogenética ela estabelece um grau de parentesco e tem como objetivo 3 pontinhos que eu vou estar destacando para vocês. O primeiro deles é a mudança ocorrida ao longo do tempo. Ao montar uma árvore filogenética, o cientista pode perceber que mudanças ocorreram. A ancestralidade, quais outros seres vieram antes deste atual a ser analisado, ou desse ser que foi descoberto. E a partir daí montar a história evolutiva desse ser vivo. Lembrando também que há vários tipos de árvores filogenéticas, mas o que a gente vai estar estudando aqui são os cladogramas. Clado vem de ramos ou galho e grama vem de gramática, de grafia, certo? Então o estudo do cladograma é o mais comum e é o que geralmente cai em prova e é o que nós estaremos enfatizando aqui. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o exemplo de um cladograma, ao qual a gente vai estar visando alguns pontos, estudando alguns pontos, interpretando o que cada coisinha significa, o que cada item quer dizer. Prestem bem atenção. Na aula passada nós vimos que esse ponto que fica bem aqui embaixo é chamado de raiz. Essas linhas que se ligam à raiz, né, são os clados. Também chamados de ramos. Ou até por alguns de galhos. Mas o mais comum é clados ou ramos, ok? Nas questões que vocês vão fazer nos Enems da vida ou nos vestibulares, vocês precisam entender muito bem essa parte. Vocês não vão encontrar esse esquemazinho que eu tô colocando para vocês aqui, com o atual e com o passado. Aqui é uma linha de tempo que tem que ficar na sua cabeça, ela tem que ficar na sua cabeça, ela é imaginária, ok? Então, o que representa? A mais abaixo indica, como vocês podem observar aqui, o passado. E de acordo com o que vai subindo, significa o presente, o atual. Esses pontos que ligam o ramo, né, que como a gente viu aqui, a raiz, perdão, esses pontos que ligam a raiz aos ramos são chamados de nós, certo? Todos esses aqui que eu estou destacando para vocês. Os nós separam os clados e eles indicam os ancestrais comuns entre esses clados. Então, exemplo, nós temos o G e nós temos o F, né? Qual é o ponto que eles dois têm em comum? Esse aqui, né? Esse nó. É um ancestral, eles são ancestrais comuns porque possuem esse nó que liga os dois. É preciso entender que quanto mais características compartilhadas, maior o parentesco entre aquele ser. Então, nós temos, por exemplo,
D e C. Então, quem é mais ancestral de D? É o E ou o C? Para que a gente descubra, a gente vai ter que contar as características que estão representadas por esses traçozinhos aqui, ó. Esses traçozinhos com números. Temos o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Então, vamos lá contar. O D nós temos, né? Vamos contar a partir da raiz. Uma característica, duas características, três características, quatro características. E essas características, esses dois não entram na característica porque aqui eles se dividem. O C nós temos uma, duas, três. Essa característica eu não conto. Por quê? Porque ela vem antes do D, né? Então vamos lá. Características em comum que o C possui com o D. Uma característica, duas características, três características. E características que o E possui com o D. Uma característica, duas características, três características e quatro características em comum. Então, lógico, a gente pode deduzir que o E possui mais características que o C. Então, é mais parente aquele que possui maior característica. Outro ponto que eu preciso falar para vocês é sobre as características emergentes. Características emergentes. Elas podem ser apomorfia, ou plesiomorfia. Apomorfia é quando há uma novidade evolutiva, quando aparecem novidades evolutivas, características novas. Já a plesiomorfia são características antigas. Então, vamos observar. Por exemplo, o G. Analisando do ramo, nós temos as características que G possui: 1, 2, 3, 6, 10 e 12, né? A característica mais recente é a 12. Então, a 12 é uma apomorfia. As características mais antigas são 10, 6, 4, 2 e 1. Então, essas características mais antigas são plesiomorfias. Beleza? Outra coisa, talvez vocês estejam curiosos. Professora, todos os ramos, se a gente parar para observar, eles estão numa linha do tempo, ó, retinha. Mas esse ser aqui, olha, tá pela metade. Por quê? Isso indica que este ser não chegou à atualidade. Então, esse ser foi extinto. Ele entrou em extinção. Certo? Essas letrinhas aqui em cima também possuem nome. São chamados de terminais. Quando nós temos um nó, né, é como se essa curva dobrasse a esquina aqui, ó, e seguisse outro caminho. Então, essa característica aqui, ó, não pertence mais
a esse indivíduo. Um cheiro pra vocês, pessoal. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Até a próxima. Tchau, tchau.